Nesta aula, você vai entender um dos conceitos que resolvem muitos exercícios da série de dinâmica da física, a força resultante. Força resultante, então, é a somatória de todas as forças que agem sobre um determinado corpo. Vamos imaginar aqui que você tem sobre esse bloquinho diversas forças agindo. Então, nós temos aqui uma infinidade de forças, não estou me preocupando com as características dela, apenas anotando a força 1, a força 2, a força 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como enunciado, a força resultante é a somatória, e é muito importante você lembrar disso, que é a somatória vetorial de todas as forças que eu tenho aqui, com I indo de 1 até N da minha expressão. Tirando aqui essa expressão matemática, vamos escrever. Seria F1, vetorialmente falando, mais F2, mais F3, mais tananã, até, nesse caso aqui, F7. Essa seria a minha força resultante. De forma simples, seria uma força que representa todas essas forças aqui. Vamos supor que após eu somar todas essas minhas forças, eu encontrei uma força resultante num sentido determinado aqui. Encontrar a força resultante, então, é simplificar todas as forças que agem no corpo por uma só. E neste caso, você tem duas condições. A força resultante vai ser dado por massa vezes a aceleração. Se você encontrou a resultante de todas as forças, somou todas elas vetorialmente e encontrou uma força resultante igual a zero, isso significa dizer que ou o corpo está parado, e se ele estiver parado, a sua velocidade é zero, ou o corpo está em MU, movimento retilíneo e uniforme. Isso significa dizer que a velocidade é constante. Caso você tenha somado todas as forças e não tenha encontrado um valor igual a zero, você precisará fazer uma resultante de forças e aplicará a equação massa vezes aceleração para poder encontrar as características dessa força resultante. Observe que a força resultante é dado por massa vezes aceleração. Isso significa que se você tem um vetor força resultante, você terá uma aceleração sobre o objeto, ou vice-versa. Se você tem uma aceleração, é porque existe uma força resultante sobre o objeto ou sobre o corpo que você está estudando. Isso nos mostra que a aceleração e a força resultante terão sempre a mesma direção e sentido. Massa é uma grandeza escalar, ela não tem direção e sentido. Então, se você tem um determinado trajeto, um determinado caminho ou trajetória, onde você indica essa trajetória como positiva, e aqui você encontra a aceleração positiva, isso nos remete a dizer que a força resultante também será positiva, já que a força resultante é massa vezes o sinal da aceleração. Caso a aceleração fosse negativa, a força resultante também seria negativa, ou apontaria no sentido contrário ao que você adotou como referencial positivo da sua trajetória. Muita atenção nesses conceitos e bons estudos!